Se você anda se aventurando mais seriamente no mundo mágico das redes sociais, existem 3 conceitos que são super importantes de você saber relacionados ao seu público ou à sua audiência. Às vezes a gente vê um nome ou outro sendo usados meio que como sinônimos, mas essencialmente as pessoas que estão conectadas ao seu negócio, à sua marca ou a você mesmo, caso você tenha uma presença individual nas redes sociais. O primeiro conceito é o de base. A base representa o conjunto de todas as pessoas que estão conectadas à sua propriedade social e que manifestaram isso de forma que nós possamos contar quantas elas são. No caso do Facebook, por exemplo, o número de curtidas que a sua página tem, no caso do YouTube, o número de inscritos que você tem no seu canal, no caso do Instagram e do Twitter, o número de seguidores. O importante, porém, é você saber que toda vez que alguém realiza qualquer uma dessas ações, essa pessoa está lhe dando permissão para que você mantenha ela informada ou pelo menos tenha a oportunidade de manter ela informada a respeito dos seus produtos, serviços ou das suas atividades. O que nem sempre se confirma por causa do segundo conceito, o conceito de alcance. Alcance representa o número de pessoas que têm exposição a cada uma de nossas publicações. Então vocês vejam que esse número, diferentemente da base, vai variar de acordo com cada uma das nossas publicações. Algumas vão ser exibidas para mais pessoas, outras vão ser exibidas para menos pessoas, e normalmente esses critérios ficam a cargo dos algoritmos ou das rotinas computacionais que levam vários fatores em consideração na hora de decidir se uma publicação merece, entre aspas, ser exibida para mais pessoas ou para menos. Normalmente esse critério é fortemente ancorado no que a gente chama de engajamento, que vem a ser o terceiro conceito importante que você tem que conhecer se quiser entender um pouco melhor como funcionam os seus públicos nas redes sociais. O engajamento vai se manifestar na forma de ações que as pessoas vão realizar quando tiverem exposição ao seu conteúdo. E essas ações podem se manifestar de várias formas diferentes. Por exemplo, por intermédio de uma reação no Facebook, ou de um compartilhamento, ou de um comentário, ou podem até mesmo ser reações negativas, como prevê, por exemplo, o não gostei do YouTube e as 2 reações viscerais que estão disponíveis entre as 6 que o Facebook nos oferece. Fato é que nem toda pessoa que tem exposição ao nosso conteúdo, em outras palavras, nem toda pessoa que cada uma das nossas publicações alcança irá manifestar uma reação em relação a ela, o que é perfeitamente natural, porque normalmente a gente tem exposição a tantas publicações em um mesmo dia, em uma mesma rede social, que fica realmente difícil da gente se envolver com cada uma delas. Então vocês observem que nós temos 3 níveis para conhecer. O primeiro nível, base, o total de conexões que estão formalmente estabelecidas com cada uma das nossas redes sociais. O alcance, que diz respeito a quantas pessoas terão exposição a cada uma das nossas publicações e que justamente por isso é um número que flutua a cada um dos nossos posts, diferentemente do que acontece com a nossa base. E em terceiro lugar, o engajamento, que diz respeito às ações que as pessoas realizam quando expostas ao conteúdo que nós publicamos. Em outras palavras, quando elas passam a fazer parte do alcance de cada uma das nossas publicações. Quando a gente olha para esses 3 conceitos ou para esses 3 recortes de público, na medida em que nós podemos observar o alcance como um subconjunto da base e o engajamento, por sua vez, como um subconjunto do alcance, e é claro, não podia faltar um pouquinho de teoria dos conjuntos, um pouquinho de matemática nessa exposição. Quando a gente olha para esses 3 recortes de público, a gente percebe que, de certa forma, um é capaz de alimentar o outro. Em outras palavras, à medida em que a gente publica coisas, o alcance das nossas publicações ele tende a aumentar à medida em que ele desperta mais engajamento. Esse engajamento, por sua vez, muitas vezes se dá na forma de compartilhamentos, que acabam levando as nossas publicações a pessoas que ainda não fazem parte do nosso público inicial, ou seja, da nossa base. Quando isso acontece, uma base maior naturalmente vai promover, via de regra, um alcance maior para as nossas publicações.
E vocês observem como a partir daí a gente fecha o ciclo, o alcance maior dá mais oportunidade de engajamento, o engajamento aumenta, aumentam os compartilhamentos e, consequentemente, chegam mais pessoas ou novos integrantes na nossa base. Só tem um porém, isso só acontece quando o valor do conteúdo que a gente publica é tão evidente, mas tão evidente a ponto de fazer com que as pessoas se sintam reféns e não tenham outra alternativa a não ser levar o nosso conteúdo adiante. Portanto, na hora de escolher o que publicar nas redes sociais, pense nisso.